Vamos conversar um pouquinho sobre o Natal. Mais especificamente, vamos pensar sobre o nascimento mais importante do mundo. Para isso eu queria convidar os irmãos para uma passagem bíblica que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, do verso de número 30 até o verso de número 33, é o texto que teremos por base para pensar sobre esse tema tão oportuno, especialmente nesse mês de dezembro, onde comemoramos o Natal. Vamos pensar sobre o nascimento mais importante do mundo. Os irmãos também vão poder acompanhar a leitura pelo nosso data show. Lucas capítulo 1, do verso 30 ao 33, diz assim a palavra do Senhor. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. O nascimento mais importante do mundo, o nascimento mais importante da história da humanidade. Segundo apontam os estudiosos, cerca de 270 mil pessoas nascem por dia em todo o planeta Terra. Isso quer dizer que a cada segundo, cerca de 4 bebês estão abrindo os olhos pela primeira vez em nosso mundo. Sem dúvidas, cada um desses nascimentos representa uma explosão de alegria, uma explosão de significado, de importância para suas determinadas famílias. É um filho que está nascendo, é um neto que está nascendo, é um sobrinho amado que está nascendo, é um parente amado que está nascendo. São miniaturas da imagem de Deus que estão chegando em nosso mundo para nos trazer alegria, para nos trazer felicidade. E essa é uma explosão de alegria que está se repetindo no mundo afora a cada segundo que passa. A cada segundo, bebês estão nascendo. Mas eu queria afirmar para os irmãos nessa noite que o nascimento mais importante do mundo, o nascimento que supera todos os outros em alegria e significado, continua sendo o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é exatamente sobre isso que o nosso texto fala. No texto que nós acabamos de ler, nós temos um diálogo e uma conversa do anjo Gabriel com a Virgem Maria. E o tema dessa conversa é justamente o nascimento miraculoso que aquela virgem iria experimentar nos próximos meses. Examinando o texto de uma forma mais geral, nós vemos que o anjo Gabriel vai comunicar pelo menos 3 verdades acerca do nascimento de Jesus. Primeiro, Jesus vai nascer como homem, como filho de Maria. Segundo, Jesus vai nascer como Deus, como filho do Altíssimo. E terceiro, Jesus vai nascer também como rei, como filho de Davi. É com essas 3 verdades em mente que nós iremos pensar nessa noite sobre esse nascimento tão importante que nós comemoramos no Natal. A primeira verdade, então, do texto bíblico é que o Jesus que está para nascer, que o anjo Gabriel antecipa para a Virgem Maria, é o Jesus que nasce como ser humano. Ele nasce como filho de Maria. O Natal seria o maior privilégio que aquela mulher receberia na sua vida. O verso 30 diz assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Percebam que o texto bíblico não diz que Maria é uma doadora da bênção de Deus. O texto diz que Maria é uma receptora da bênção de Deus. Maria por si só, como o texto bíblico está dizendo aqui, ela não tem o poder de abençoar outras pessoas, como pregam por aí afora. Maria tem apenas o privilégio de ter sido abençoada por Deus de uma forma especial. Abençoada por Deus com um privilégio único. Nesse caso, Maria está sendo abençoada por Deus não com uma bênção qualquer. Não é apenas a bênção de respirar, não é apenas a bênção de se alimentar, a bênção de ter saúde, a bênção de ter segurança, a bênção de ter paz interior ou qualquer outra coisa que nós costumamos receber de Deus no nosso dia a dia. Não, no caso da Virgem Maria, ela está recebendo uma bênção que é única. Ela está recebendo o privilégio de carregar no seu ventre o Filho do próprio Deus. Ela está prestes a ser usada como um instrumento vivo para a consumação do Natal. É por isso que esse seria o maior privilégio da sua vida.
O Natal seria sobre o nascimento dessa criança. O Natal seria sobre o nascimento de um ser humano. O verso 31 diz, a parte inicial: você ficará grávida e dará à luz um filho. Um filho. É interessante observar que com essas palavras o anjo Gabriel ele está falando sobre dois tempos. Ele está falando sobre o futuro. Ele está revelando para Maria o que vai acontecer com ela nos próximos meses. Ele está antecipando para Maria os acontecimentos que ainda não tinham se concretizado. Você vai dar à luz a um filho. Mas por outro lado, o anjo também está falando a Maria sobre o passado. Ele está falando e remetendo a mente de Maria sobre uma profecia que Isaías tinha pronunciado, o profeta Isaías, 700 anos atrás daquele momento, que falava sobre o nascimento do Messias, que falava sobre o nascimento do Salvador por meio do ventre de uma virgem. É o que está em Isaías capítulo 7, do verso 14, que diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Tudo isso, toda essa profecia vai encontrar o seu cumprimento em Jesus Cristo. Isso quer dizer que Jesus entra nesse mundo usando a porta de entrada que todo ser humano usa para entrar na existência. Ele nasce. Ele não vem num disco voador, ele não usa um teletransporte mágico, ele não se utiliza de uma escada gigante que estava posta entre a terra e o céu. Não, Jesus entrou nesse mundo por onde nós entramos. Ele nasce como um ser humano nasce. Ele é concebido, ele é amadurecido no ventre da virgem, ele é nascido em Belém, ele veio como um verdadeiro ser humano, e o Natal é sobre isso. O verdadeiro ser humano que nasce como filho de Maria. Mas não apenas um ser humano qualquer. O Natal é especificamente sobre o nascimento daquele ser humano que veio como Salvador. O Salvador. O verso 31 ainda diz no finalzinho: a quem você chamará pelo nome de Jesus. Esse é o nome que você vai colocar no bebê. Percebam que o nome de Jesus não foi deixado, a escolha desse nome não foi deixada a critério dos seus pais. Vocês sabem que normalmente os pais têm o direito de colocar o nome do bebê. Seja um nome conhecido, desconhecido, fácil ou complexo, os pais têm esse direito de colocar o nome. Mas aqui nós vemos que a situação foi diferente. O nome de Jesus ele foi escolhido pelo próprio Deus, pelo próprio Criador, a dedo. Deus definiu esse nome, Deus revelou esse nome. E eu penso que isso significa pelo menos duas coisas. Por que Deus escolhe esse nome? Primeiro, quando Deus define o nome daquele bebê, Ele está dizendo que Ele é o verdadeiro pai. Ele está dizendo o seguinte: Maria e José, olha, eu vou definir o nome dessa criança porque ela pertence a mim, porque eu sou o verdadeiro pai, porque essa criança, esse bebê é o meu unigênito, é o meu único filho. Esse bebê está apenas emprestado a vocês, mas esse bebê, no final das contas, pertence a mim. É por isso que o próprio Deus escolhe o nome de Jesus. Mas não apenas isso. Quando Deus define o nome daquele bebê também, em segundo lugar, Ele define a vocação daquela criança. Ele define a vocação daquela criança. O que aquela criança faria no futuro? Na antiguidade, o nome de uma pessoa servia para mostrar para a sociedade o que se esperava dela. O que esperava-se que ela fizesse no decorrer da sua vida, o que ela poderia fazer como ser humano nessa terra. Não era apenas uma questão de identificação, para identificar uma pessoa, era também uma indicação de vocação. E quando Deus coloca o nome Jesus naquele bebê, Ele está indicando o que aquele bebê vai fazer nesse mundo. A palavra Jesus, ou o nome Jesus, como vocês sabem, significa Deus salva. E é exatamente isso que Deus estava dizendo ali à Virgem Maria: esse bebê vai se chamar Jesus porque ele vai ser um instrumento da minha salvação nesse mundo. Ele vai concretizar os planos eternos que eu tenho concebido no meu coração para salvar a humanidade. Jesus não recebeu o nome de Deus é a condenação, ou Deus é a destruição. Não, o nome de Jesus é esse: Deus é salvação. Ele veio para ser um canal de salvação para os seres humanos. Isso nos ensina algumas lições importantes, irmãos, que nós devemos guardar em nosso coração. O Natal é sobre um homem. É a primeira lição do texto. O Natal é sobre um homem. Quando nós olhamos para o Natal, nós devemos lembrar em nosso coração da humanidade que Deus assumiu sobre si mesmo. Nós devemos lembrar em nosso coração do quanto Deus se humilhou para assumir a nossa carne e o nosso sangue. Ele não estava apenas aqui entre nós. Ele estava aqui também como um de nós, como ser humano, como homem. Verdadeiro homem. É bem verdade que no decorrer da história da igreja, muitas pessoas quiseram
distorcer essa doutrina e negar a humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como por exemplo um homem chamado Marcião, que viveu no 2º século e chegou a sugerir que na verdade Jesus Cristo não era um verdadeiro homem, mas Jesus era uma espécie de fantasma, uma aparência humana, uma simulação da humanidade, mas que não era um verdadeiro homem. Graças a Deus, essa doutrina de Marcião foi rejeitada e nós como cristãos podemos ficar afirmados nessa verdade única de que Jesus Cristo nasceu como um verdadeiro homem. Ele não era apenas um fantasma que apareceu entre nós, ele era alguém de carne e osso. Um verdadeiro homem, um filho. Mas não apenas isso, ele veio também como Salvador. O Natal também é sobre salvação. É por isso que Jesus recebeu esse nome de Jesus, porque ele veio trazer salvação. A nossa cultura tem se acostumado a pensar no Natal como uma questão ou como um tempo de compensação. Então no Natal, supõe-se que as crianças que se comportaram bem, elas serão recompensadas por um idoso vermelhudo, barrigudo e barbudo que se chama Papai Noel. Então, se a criança se comportou bem, ela vai ser recompensada pelo seu comportamento. Pensamos no Natal assim às vezes, como um tempo de compensação. Mas a linguagem bíblica é exatamente oposta a isso. A linguagem bíblica é que o Natal não é um tempo de compensação, o Natal é um tempo de salvação. Não é sobre os prêmios que os bonzinhos recebem, não, mas é sobre o resgate que Deus fez às pessoas que quebraram a sua lei. Não é sobre a recompensa que aqueles que se comportaram recebem, mas é sobre o resgate daqueles que se comportaram mal diante de Deus. É sobre salvação, é por isso que o nome que ele recebe, o nome que o bebê recebe é Jesus, indicando a chegada do Salvador entre nós. Então o Natal é sobre isso, é sobre a pessoa de Jesus, é sobre a salvação de Jesus. Mas prosseguindo no texto, nós vemos uma segunda verdade sendo destacada. No Natal, Jesus não nasce apenas como um homem, ele nasce também como Deus. Ele não é apenas o filho de Maria, ele é também o filho do Altíssimo. O verso 32 destaca isso. O Natal seria o nascimento da divindade. Este será chamado Filho do Altíssimo. A palavra Altíssimo aqui no hebraico, El Elyon, é um dos nomes mais antigos usados para se referir à pessoa de Deus. Ele é usado desde quando o sumo sacerdote Melquisedeque apareceu para abençoar Abraão depois daquelas guerras contra aqueles reis, e aquele sacerdote é identificado ali, o sumo sacerdote, como sacerdote do Deus Altíssimo, e esse nome continuou sendo usado até a época e os dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês talvez possam lembrar agora do episódio onde Jesus chega num determinado lugar, e um endemoniado de Gadara corre em direção a ele, e a maneira desse endemoniado se dirigir a Jesus é a seguinte: nós sabemos que o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Aqueles demônios reconheciam que Jesus era o Filho do Deus que habita nas alturas. Altíssimo traz justamente essa ideia da majestade de Deus, da soberania de Deus, uma palavra que descreve o Deus que é transcendente, o Deus que está acima de tudo, o Deus que está acima de todos, e é exatamente o Filho desse Deus que está prestes a ser concebido no ventre da Virgem Maria. Filho do Altíssimo. Quando João Batista foi anunciado, ele foi anunciado como profeta do Altíssimo. É um título de honra, mas não chega nem aos pés do que Jesus recebe. Jesus não é apenas um profeta do Altíssimo, como João Batista era. Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. O Filho do Altíssimo. E é interessante observar que quando a gente fala de Jesus como Filho, nós não estamos falando apenas da paternidade de Deus, mas estamos falando de igualdade com Deus. Ele é Filho de Deus porque ele é igual a Deus, porque ele é o próprio Deus. É nesse sentido de que Jesus é o único Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas somos filhos de Deus por adoção. Deus nos adotou em sua família. Mas Jesus é Filho de Deus por emanação. Ele é o próprio Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é um com o Pai. E esse é o fato que destaca a sua grandeza. Ele é Deus. Ele é Deus. O Natal seria, como vemos aqui no verso 32, sobre alguém grandioso. O texto diz, no iniciozinho do verso 32, esse será grande. Eu penso que essa é uma palavra que indica tanto a pessoa que Jesus seria, como pessoa, como também a obra que Jesus faria. Ele é grande em sua pessoa. O grande profeta de Deus que vem nos comunicar a verdade de Deus. O grande sumo sacerdote de Deus que vem interceder por nós. O grande rei que vem exercer a autoridade de Deus no reino de Deus, ele é grande em sua pessoa, ele é grande também em sua obra.
grande em seu poder nas curas e milagres que realizou entre nós, grande em sua sabedoria quando ele ensinava as multidões como nenhum outro conseguia fazer. Ele é grande em sua misericórdia, em sua graça. Ele perdoa aquela mulher adúltera, ele perdoa pecadores. Ele é grande também no seu amor, quando entrega a própria vida dele por nós na cruz. Ele é grande também na sua ira, quando promete voltar no fim da história para julgar esse mundo e colocar em ordem todas as injustiças do nosso mundo. Essa é uma amostra da grandeza incalculável de Jesus. Como o anjo Gabriel diz àquela virgem, esse bebê não vai ser pequeno, ele não vai ser comum, ordinário, ele será grande, grande. Sobre o que é o Natal, então? O Natal é sobre a divindade de Jesus. O que faz do nascimento de Jesus ser mais importante do que todos os outros bilhões e bilhões de nascimentos que já aconteceram lá atrás, acontecem agora e vão acontecer no futuro, é o fato daquele nascimento ser o nascimento de Deus entre nós. O Deus que se fez carne, o próprio Deus está ali, no ventre da Virgem Maria. Na cabeça judaica de Maria, com certeza isso foi uma informação muito confusa, uma informação bem estranha. O principal lema monoteísta do judeu daquela época era esse: só existe um Deus, e esse Deus não pode ser humano. Isso era tão impregnado na cultura judaica que uma das únicas vezes onde Jesus quase foi apedrejado na frente de todo mundo foi quando ele disse que era igual ao Pai, em João 10. Quando ele disse que era um com Deus. Ele afirmou a sua igualdade com Deus e os judeus ficaram irritados com aquilo tudo. Eles não entenderam. E isso não se limitou apenas aos judeus do primeiro século. No segundo século, os ebionitas vão defender que Jesus é tão somente um filho de Maria e José, ele não é divino. No quarto século, o arianismo vai defender que Jesus é uma criatura especial de Deus, mas não é o próprio Deus. É o que as testemunhas de Jeová continuam defendendo ainda em nossos dias, é que Jesus ele não é Deus, ele é uma criatura especial de Deus, mas não é Deus. No século XIX, os liberais vão surgir em cena tentando negar a divindade de Jesus, dizendo que o Jesus histórico foi apenas um professor de qualidades singulares, mas não é o próprio Deus. Em todo esse processo, em toda essa história, desde o início, as pessoas sempre tentaram apagar ou ofuscar a divindade de Jesus Cristo. É por isso que em nosso Natal, como Igreja Batista de Apodi, nós precisamos rebater isso tudo e reafirmar a verdade inequívoca de que Jesus, o Jesus que nasceu em Belém, o Jesus histórico, ele é o próprio Deus, ele é o Criador. Essa é a confissão do nosso Natal, reafirmarmos a nossa divindade em Jesus Cristo. Ele é divino, ele é a segunda pessoa da Trindade. Todo o universo foi criado nele, por ele e para ele. Esse é o sentido do Natal. O Emanuel, o Deus conosco. Mas outra lição que eu queria destacar para vocês também, que falou muito ao meu coração nesse texto, é que o Natal também nos revela a verdadeira grandiosidade da vida. O anjo disse: ele será grande. Ele será grande. Quando o anjo Gabriel afirma que Jesus seria grande, talvez algumas pessoas imaginassem um Jesus que nasce de uma família rica, um Jesus que nasce numa maternidade de última geração, um Jesus que nasce e é colocado num berço de ouro, um Jesus que nasce e é aclamado imediatamente pela multidão, que é fotografado, é filmado, é aclamado pelo povo. Talvez as pessoas imaginassem isso. O conceito de grandeza que muitas pessoas imaginam é esse. Mas não é isso que a gente vê no Natal. Não é. No Natal nós vemos um Jesus que nasce de uma família pobre, um Jesus que nasce num curral, um Jesus que nasce e é colocado numa manjedoura que servia para alimentar os animais daquela casa, daquela residência. Um Jesus que nasce ali, no anonimato, longe dos olhares das principais autoridades e do mundo daquela época. Mesmo assim, em tudo isso, Jesus não perdeu uma gota sequer da sua grandeza. Ele não perdeu uma gota sequer da sua glória. Ele nasce num curral, ele é colocado numa manjedoura, ele nasce numa família pobre, ele é anônimo aos olhos do mundo até aquele momento, ele não perde a sua grandeza. Isso nos ensina uma lição importante, meus irmãos. O Natal vem nos ensinar essa lição. A verdadeira grandeza da vida não é o que temos diante dos homens, é o que nós somos diante de Deus. É o que o Natal nos ensina. Quando você vê o seu Salvador divino nascendo numa situação tão humilde, mesmo assim, preservando a sua grandeza, é a lição do Natal. A verdadeira grandeza da vida não é o que temos diante dos homens, é o que nós somos diante de Deus. Não é sobre o quanto somos ricos, privilegiados,
inteligentes, famosos, aclamados, elogiados. Não, o Natal nos ensina que a verdadeira grandeza da vida é a nossa vida diante de Deus. Quem nós somos diante do Senhor. Essa é a grandeza que realmente importa. Essa é a grandeza que vai durar pela eternidade. A vida com Deus. E se aproximando do final do nosso texto, nós vemos uma última verdade sobre o nascimento de Jesus. Ele nasce também como rei. Ele nasce também como filho de Davi. O verso número 32 continua dizendo que o Natal seria sobre o herdeiro do reino. Diz o texto, no finalzinho do verso 32, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Quando o anjo afirma aqui que o menino seria filho de Davi, ele está fazendo menção a uma profecia muito importante que Deus tinha trazido ao coração do seu povo no Antigo Testamento. Vocês devem lembrar que Davi foi um dos reis mais importantes da história de Israel. Sob o reinado de Davi, a nação de Israel gozou de prosperidade em todos os sentidos da palavra. A unidade daquela nação, o poder bélico daquela nação, a economia daquela nação, a estabilidade, a fama, tudo prosperou quando Davi estava sendo o rei de Israel. Foi a era de ouro do povo de Deus. Mas o que é interessante é que Davi não seria o melhor presente de Deus para o seu povo. Davi não seria o melhor rei que Deus daria ao seu povo. Deus prometeu que da descendência de Davi, um rei melhor estava por vir. Um rei melhor estava para surgir no cenário da humanidade. E esse rei surgiria da descendência de Davi, é o que está escrito em 2 Samuel 7, do 12 ao 14. Quando os seus dias se completarem, diz Deus a Davi, e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará um templo ao meu nome. Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Essa é a profecia que encontrou o seu cumprimento cabal na vinda de Jesus a esse mundo. Apesar de não nascer num palácio, apesar de não nascer de uma família real que estava no poder daquela época, apesar de nascer numa situação humilde, Jesus veio como o maior rei que esse mundo já teve, o filho de Davi, a semente da mulher que foi prometida para esmagar a cabeça da serpente. O descendente de Abraão queria surgir para abençoar todas as famílias da terra. O filho de Davi, que viria para ser o rei do reino de Deus. E é claro que nós não estamos falando aqui que o reinado de Jesus ele é presentemente terreno ou político. O próprio Jesus, diante de Pôncio Pilatos, disse uma afirmação que nós devemos sempre manter em nosso coração para não perder a esperança. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. É um reino, como Jesus disse, que está oculto aos olhos da maioria das pessoas. As pessoas não conseguem ver esse reino porque estão cegas pelos seus próprios pecados. Mas é um reino real. É um reino verdadeiro. E não apenas real, é um reino eterno. Como o texto no verso 33 diz, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Por duas vezes, o anjo Gabriel está destacando essa única verdade. O seu reinado não terá um ponto final. O seu reinado não terá um prazo de validade. Essa é a diferença entre o reinado de Jesus e todas as outras autoridades políticas na história da humanidade. Jesus nunca perde o seu controle. Jesus nunca perde o seu poder. Todos os outros reis, os outros políticos, as outras influências mundiais, todos os outros monarcas que surgiram na história, eles caíram. A morte colocou um ponto final no reinado deles. Mas o reinado de Jesus permanece para sempre. O seu reinado jamais terá fim. Nenhuma força do cosmos ou do universo pode interromper um segundo sequer o reinado de Jesus Cristo. Ainda que todos os homens, todos os animais, as estrelas, os planetas, os anjos, os demônios, se todos eles se juntassem para atacar a autoridade de Jesus, eles seriam apenas uma formiga diante do sol. Porque o rei que nós celebramos no Natal é um rei invencível. O seu reinado jamais terá fim. Eis algumas aplicações que podemos trazer para o nosso coração. O Natal é sobre um rei. O Natal é sobre um rei. Uma das lições mais importantes que o Natal traz para o meu e para o seu coração é que Jesus chegou nesse mundo, ele nasceu nesse mundo para ser o rei da nossa vida. Ele não veio para ser um ajudante, ele não veio para ser um servo seu ou meu, ele veio para ser o rei das nossas vidas. Muitas vezes nós agimos como se nós fôssemos
reis nesse mundo. Achamos que temos o direito de fazer o que bem entendemos com a nossa vida. Temos o direito de odiar, temos o direito de matar, temos o direito de cobiçar, temos o direito de roubar, de mentir, de usar o nome de Deus em vão, de desonrar os nossos pais, porque muitas vezes nós achamos que estamos vivendo como reis nessa terra, acima da lei de Deus. Achamos que podemos ter o controle de tudo, pelo nosso dinheiro, pelo nosso estudo, pela nossa experiência de vida, pela nossa influência. Achamos que temos o controle de tudo em nossas mãos. É assim que muitas pessoas acabam conduzindo as próprias vidas, como se fossem reis. E aí o Natal vem e bate de frente com isso. O Natal vem para nos mostrar que o verdadeiro rei da minha vida não sou eu, é Jesus. O verdadeiro rei da sua vida não é você, é Jesus. Ele nasce para ser o nosso rei. Ele vem para nos lembrar que o verdadeiro rei desse mundo continua sendo o filho de Davi, e é diante desse rei que devemos nos curvar. É a esse rei que devemos servir, é a esse rei que devemos obedecer. E a melhor coisa que nós fazemos em nossa vida é reconhecer a autoridade dele em nossa vida, em nossa história, em nossa conduta. O Natal também, como aprendemos aqui no texto, é sobre um reinado que é eterno. Uma das coisas que o anjo disse a Maria é que o nascimento de Jesus seria o início de um reinado sem fim. Isso quer dizer que participar desse reino, do reino que Jesus veio inaugurar, é participar de uma vida com Deus que nunca acaba. É ter uma paz com Deus que o mundo não pode destruir. É uma vida que dura pela eternidade. Convenhamos, irmãos, nós gostamos de coisas duradouras. Nós gostamos de coisas que duram muito. Queremos um casamento que dura a vida inteira. Queremos uma gasolina que dure muitos quilômetros. Queremos uma bateria em nosso celular que dure muitos dias. Queremos um botijão em nossa casa que dure muitos anos. Gostamos de coisas que são duradouras. Mas é bom que a gente entenda que a única coisa nessa terra que pode realmente durar para sempre é a nossa participação no reino de Deus. Todas as outras coisas são descartáveis, mas o reino de Jesus jamais acaba. A paz de Jesus é eterna, o amor de Jesus é eterno, a pureza, a santidade desse reino, a alegria, a felicidade que esse reino traz, são eternos. E esse é o sentido do Natal. Não é apenas sobre um bebê comum que nasceu, mas é sobre tudo aquilo que esse bebê trouxe consigo ao chegar nesse mundo. Ele traz a possibilidade de traidores como eu e você serem reconciliados com o Rei dos Reis e viverem eternamente, um relacionamento de adoração e de alegria com o Rei que dura por toda a eternidade. Como disse um famoso poeta chamado John Newton, quando 10.000 anos tiverem passado, resplandecente como o sol, não teremos menos dias para cantar os louvores de Deus do que quando começamos. Não teremos. Chegamos no céu, 10.000 anos passaram, parece que é o primeiro dia nesse lugar. Parece que é o primeiro dia. Esse é o relacionamento eterno que Deus promete para nós em Cristo Jesus. Resumindo então tudo que esse texto nos ensina acerca do Natal. Primeiro, o Natal é sobre um Jesus humano, que nasce como filho de Maria. Ele desce não para compensar aqueles que são bons, mas sim para salvar aqueles que são maus. Eu e você, que pecamos contra Deus. Segundo, o Natal é sobre um Jesus divino, que nasce também como filho do Altíssimo. Ele nasce num curral para nos mostrar que a verdadeira grandeza da vida não é o que temos diante dos homens, mas é o que somos diante de Deus. E terceiro, o Natal é sobre um Jesus que é rei, que nasce como filho de Davi. Ele vem a esse mundo nos mostrar que a melhor coisa que podemos fazer em nossa vida é participar desse reino que não tem fim. É reconhecer Jesus como o rei em nossa vida. A melhor coisa, então, que você pode fazer, meu querido amigo ou amiga que está nos visitando ou nos ouvindo pelo YouTube, é reconhecer essas três verdades nesse Natal. Essa é a melhor maneira de você comemorar o Natal. Reconhecer que Jesus é o seu Salvador. Reconhecer que Jesus é o seu Deus. Reconhecer também que Jesus é o seu Rei e que tudo que você faz deve estar aos pés dele. Se você ouviu essa mensagem, vai ouvir os hinos que serão cantados e deseja tomar a decisão de receber Jesus, você pode fazer isso ao final do nosso culto. Você pode procurar algum irmão, você pode levantar a sua mão agora ou na última oração, e nós estaremos assim orando por você, estaremos clamando a Deus para que esse Natal seja uma realidade cada vez maior no seu coração, na sua vida, trazendo graça, trazendo transformação. Que Deus continue nos abençoando. Nós vamos prosseguir nos louvores com a nossa irmã Luana, e eu vou estar me dirigindo até a congregação do Bacurau, para estar ministrando a palavra lá e ministrando também a ceia. Desde já desejo uma boa semana para todos,
em Cristo Jesus.